Olá, senhores. Neste exato momento quero que vocês retirem quaisquer sinais de preconceito sobre o assunto deste vídeo e prestem atenção na mensagem que ele passa. Lembre-se que o preconceito é o inimigo do conhecimento. Na descrição deste vídeo tem um link que vai direcioná-los a um site que fala sobre o assunto que eu abordarei agora. Nos últimos anos, foi possível observar vários comentários maldosos a respeito das bonecas sexuais que estão sendo comercializadas e shame contra homens que as adquirem. Eu acho engraçado, pois quando seres de luz fazem vídeos e comentários falando que um vibrador é melhor do que um homem, a sociedade bate palmas. Mas quando o homem fala que sente mais prazer com uma boneca do que com ser de luz, ele é doente, incel, abusador e etc. As adeptas da religião do Ocidente estão querendo que leis sejam criadas em prol das bonecas, já que estas não podem discordar e os homens podem fazer o que bem entenderem com elas. As pseudo-deusas alegam que isso pode afetar negativamente os relacionamentos entre os sexos, como se a religião do Ocidente pregasse o amor e o respeito entre os sexos. Enfim, a hipocrisia. Elas também dizem que aos poucos os seres de luz correm o risco de serem substituídos por bonecas e que esse tipo de produto só serve para objetificar ainda mais o corpo feminino. Na realidade, o que elas querem é a proibição desse tipo de produto, e o porquê disso vocês entenderão neste vídeo. A hipergamia feminina está chegando na galáxia de Andrômeda, e as exigências dos seres de luz chegaram a um ponto em que até Santo Antônio pôde descansar e tirar umas férias, pois até para ele está difícil conseguir um casamento funcional para seus devotos. Não tem nada de errado com os homens que estão optando em comprar este tipo de boneca. Eles são adultos, responsáveis, não são fracassados e muito menos loucos. São homens com bons recursos financeiros que, por motivos que todos nós já conhecemos, caíram fora dos relacionamentos modernos e decidiram adquirir uma boneca ao invés de se relacionar com uma pseudo-deusa. Isso tem incomodado tanto o Estado quanto os seres de luz, pois homens com bons recursos financeiros estão gastando seu tempo e dinheiro com bonecas em vez de bancar uma pseudo-deusa e tirar ela das costas do Estado por um tempo. Por isso há esse rebuliço todo para banir essas bonecas. Enquanto elas não são banidas, as pseudo-deusas usam o que sabem usar com maestria: o shame e seus gados lacaios para tentarem desmoralizar quem faz uso deste tipo de produto. Eu acredito que tentar proibir as bonecas é um tiro no próprio pé das pseudo-deusas, porque se isso acontecer de fato, os homens que optaram por adquirir tal produto não vão correr atrás delas para casarem, terem filhos e garantir anos de provisão e proteção. Se o homem chega a optar por uma boneca, é porque ele não está disposto a voltar para o pasto. O instinto masculino de ter a cópula com o máximo de fêmeas o possível e passar seus genes adiante é estimulado pela sociedade ao ponto de virar uma patologia emocional. Como consequência dessa patologia, os homens desenvolvem uma carência emocional, ou seja, carência de atenção feminina. Isso garante que ele seja o que a elite, o Estado e as pseudo-deusas querem que ele seja: um gado lacaio, provedor, protetor e um excelente cuckold. Quando o homem encontra uma maneira saudável de aliviar o desejo gerado por esse instinto, ele passa a ser menos carente de atenção feminina. E quanto menos carência de atenção feminina ele tiver, menor são as chances dele passar o pão que o diabo amassou nas mãos de uma espertinha, cair nas garras do papai Estado e servir de piada para a sociedade. A pornografia não é uma maneira saudável de aliviar tal instinto masculino. Pelo contrário, ela potencializa a carência emocional do homem e o transforma em uma besta com fetiches que assusta até mesmo o diabo. As bonecas estão, aos poucos, substituindo as pseudo-deusas, e aquelas não representam grande risco de perda de bens e de saúde física e mental como estas representam. Há um caso de um homem que apareceu em uma entrevista no Reino Unido, pois a esposa dele estava chegando na menopausa e ele optou por uma boneca em vez de trair ou deixar a sua esposa. Se fosse o contrário, as chances de ele levar um pé no lombo e ser humilhado seriam altas. Podemos ver isso em vários relatos e vídeos na internet.
O maior medo das pseudodeusas é os homens solteiros e destacados começarem a optar pelas bonecas em vez de aceitarem as exigências surreais que elas têm. Sem o acesso aos recursos dos homens, não existe empoderamento feminino, que é financiado através dos impostos e por gados lacaios. Senhores, vocês têm alguma ideia do porquê que essa preocupação em relação às bonecas começou a ficar cada vez mais intensa recentemente? Vou pegar como exemplo um rapaz fictício chamado Adriano, que pertence à geração dos anos 80/90. E assim como a grande maioria dos homens, Adriano faz parte dos normes e sub-5s. Adriano é um adolescente de 16 anos que já passou pela puberdade, mas não ganhou na loteria da boa genética ou nasceu em um berço de ouro. Ele terá dificuldade de arrumar uma namoradinha. Entretanto, a biologia dele vai continuar funcionando até que, de tempos em tempos, ele vai ter que pôr esse veneno para fora. Naquela época, revistas com fotos sensuais de seres de luz eram bastante consumidas. Logo, Adriano tinha que utilizá-las para se aliviar. Isso não vai ajudar o Adriano a não desenvolver uma patologia emocional, pois a exposição a muitos seres de luz nus fará o cérebro dele ser bombardeado por dopamina, ocasionando os problemas decorrentes do vício em pornografia. Adriano agora terminou o ensino médio e está vivendo em um deserto de atenção feminina, pois as pseudodeusas estão procurando curtição com os caras de alto valor genético e ou mais velhos e com melhores recursos financeiros. Então, Adriano tem que continuar pondo o veneno para fora e vai consumindo mais pornografia. O vício em pornografia é muito danoso, entretanto, nunca veio a ideia de banir tal tipo de conteúdo. Por quê? Simples. A pornografia não atrapalha os planos dos disseminadores de ideologias. Pelo contrário, ela faz parte das ferramentas utilizadas por eles. Caras como Adriano são invisíveis aos seres de luz, enquanto estes são jovens e férteis. Então, quanto mais carente Adriano ficar, melhor será para assim ser um bom porto seguro e um cuckold futuramente. Depois de mais uns anos, Adriano, agora formado e bem-sucedido financeiramente, vem sendo perseguido por muitos seres de luz post-wall e acaba se irritando com aquela situação, pois muitas pseudo-deusas que tinham o rejeitado no passado agora estão atrás dele, e ele lembra de tudo que passou e principalmente do vício em pornografia que teve que lutar contra por anos, para assim ajeitar a vida dele. Então ele reflete: enquanto eu estava na fossa, não via uma pseudo-deusa me ajudar. Agora que eu me tornei bem-sucedido, muitas me querem. Vou cair fora de relacionamentos, pois só terei prejuízos, e vou pegar uma boneca para me aliviar do veneno. Essa visão que Adriano teve é a mesma que muitos homens estão tendo ao observar a sociedade atual. As bonecas são uma medida bem mais saudável do que o consumo de pornografia. Elas assumem o papel de esposas em muitos casos. Cada vez mais novas bonecas são fabricadas e cada vez mais realistas. Já tem projetos para fazer bonecas robôs para que os homens tenham uma interação ainda mais realista com elas. Só que sem todos os ônus trazidos pelos relacionamentos modernos e sim as desculpas que as pseudo-deusas dão aos maridos, mas não dão aos amantes. Para os seres de luz, as coisas não são tão simples ao ponto de fazer para eles o boneco Giga Shed e está tudo resolvido, pois eles têm a necessidade de serem providos e protegidos. Quando esse instinto não é saciado, os seres de luz desenvolvem depressão, tornam-se amargos e têm outros problemas. Ao verem a popularização das bonecas e os homens de destaque e os candidatos a prêmio de consolação adquirindo tais produtos, as pseudo-deusas entram em desespero, começam a querer envergonhar quem compra as bonecas e clamam ao papai Estado que faça algo contra, e este observa que se as coisas continuarem assim, não será possível bancar o empoderamento das pseudo-deusas encalhadas por muito tempo. Então, algo tem que ser feito.
Mas não é simples proibir a venda dessas bonecas, pois tem muita gente poderosa envolvida nisso. Entendam uma coisa, senhores. A religião do Ocidente só se mantém viva enquanto o tradicionalismo existir, enquanto for interessante para o Estado e a elite e enquanto o homem é carente de atenção feminina. Se os homens começarem a substituir o ser de luz moderno e os seus perigos por outras coisas, não tem Estado e religião do Ocidente que consiga atender aos desejos mais narcísicos das pseudo-deusas. Para a infelicidade dos seres divinos, muitos da elite que apoiam a libertinagem feminina estão faturando muito dinheiro com a venda dessas bonecas, e é aqui que entra a mensagem principal deste vídeo, que pode ser para muitos que estão me ouvindo neste exato momento uma Black Pill. As ideologias estão dividindo as pessoas e transformando-as em seres irracionais que vivem em prol de satisfazer seus sentidos para que uma minoria pertencente à elite e o Estado faturem muito dinheiro. E de quebra, este último garanta o eleitorado fiel. Estão dividindo o povo em classes e as jogando uma contra a outra, enquanto lucram em cima delas. Ou seja, as pessoas estão divididas em enganadores e enganados. Essa é a realidade da sociedade atual. O ser de luz moderno tem o ego saindo da Via Láctea e vive falando que os homens são substituíveis, inúteis e que não servem para nada. E após os 30 anos de idade, quando ele se depara com a realidade de que não é um ser divino que será adorado pelo resto da vida e que, aos poucos, muitos homens, principalmente os destacados, estão substituindo-os por bonecas. Eles ficam com o ego destruído e bate um desespero, pois perderão acesso aos recursos desses homens, e sem esses recursos não há empoderamento feminino. Eu não sou um consumidor dessas bonecas, também não influencio outros homens a adquirir uma, e não tenho nada contra quem compre. É totalmente compreensível o homem optar por fazer uso delas na sociedade atual, pois isso evitará muitos problemas físicos, mentais, financeiros e problemas com o papai Estado. Esses problemas são trazidos pelos seres de luz modernos e pelas ideologias que eles seguem. Em vez dos seres divinos ficarem atacando os homens que estão usando essas bonecas, por que eles não tentam entender o porquê que esses homens estão dizendo não aos seres de luz modernos? A maioria dos seres divinos não reconhecerá que é o principal responsável por essa atitude masculina. Isso não é um exagero meu, pois as pseudo-deusas são especialistas em terciarizar seus erros. Por isso, sempre exige mais e mais leis misândricas e mais assistencialismo do Estado. Graças às ideologias, estamos vivendo em um cenário onde temos muitos seres de luz com mais de 30 anos de idade, com a fertilidade lá embaixo e encalhados. Se vocês pesquisarem, vocês verão ginecologistas falando de menopausa precoce, ou seja, os seres de luz estão chegando na menopausa mais cedo e isso não está sendo muito divulgado pela grande mídia. E também que há a queda da libido masculina, e ela está ocorrendo cada vez mais cedo, e isso faz com que muitos homens percam a atração pelos seres de luz cedo demais e não queiram mais casar. Devido a isso tudo e mais outras coisas trazidas pelas ideologias, estamos caminhando para uma crise demográfica, e esses problemas não serão resolvidos com mais leis feministas e com a proibição das bonecas sexuais, como é a proposta das adeptas da religião do Ocidente. Não podemos mudar a situação em que o mundo está, mas podemos mudar a nossa situação e evitar sermos tragados pela sociedade ginocêntrica e misândrica, suas ideologias e pelas espertinhas que aparecerão em nossas vidas, evitando assim diversos danos à nossa saúde de modo geral. Se você faz uso de tais bonecas,
Não ligue para o shame que receberá de outros homens, pois a maioria deles não tem condições de pagar R$ 3.000 ou mais em uma, e muito menos tem condições de manter um ser de luz em um relacionamento de longo prazo. Ou seja, não pegam uma boneca e muito menos um ser de luz. O dinheiro é seu e você pode fazer o que quiser com ele, desde que não prejudique terceiros. Espero que tenham entendido a mensagem deste vídeo. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem com pessoas de mente aberta e até a próxima, senhores.